Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma análise do nosso canal Manual do Dinheiro. E hoje eu venho trazer aqui um FII que tem pago altíssimos dividendos, que é o VSLH11, certo? Eu vou aqui falar como que funciona esse FII, vou passar aqui algumas informações básicas sobre ele. Vou passar pelo relatório gerencial dele, que também tem bastante informação importante por lá. E, ao final, vou falar aqui a minha visão sobre esse FII, se eu acho que vale a pena ou não, enfim. Lembrando que nada que eu falar aqui é conselho de investimento ou recomendação de compra ou venda, certo? E, antes de iniciar o vídeo, só quero lembrar que, se você quiser aprender tudo sobre fundos imobiliários, eu disponibilizo um e-book gratuito sobre o assunto e o link está na descrição do vídeo. Beleza? Então, vamos iniciar aqui a análise do Versalhes Recebíveis Imobiliários, certo? Basicamente, o que nós podemos falar? O mandato dele aqui é títulos e valores, ou seja, ele tem por mandato investir grande parte do seu ativo em papéis. Então, ele é um fundo de papéis e está inserido no segmento de recebíveis imobiliários. O gestor é a Hectare Capital, que já está fazendo um bom trabalho, aí, tem alguns FIIs já listados aí no mercado e está crescendo. É uma gestora que tem crescido bastante. Os usuários aqui do Clube FII, que é a ferramenta que nós utilizamos para analisar os fundos, inclusive, se você quiser conhecer a ferramenta, o link também está na descrição, eles deram nota 4 de 5, tá bom? Vamos ver aqui como que está o preço dele em relação ao valor patrimonial na data de hoje, que eu estou gravando dia 6 de dezembro de 2021, certo? Ele está sendo cotado com ligeiro ágio, de 2,81%, certo? E fazendo um PVPA de 1,03. O que isso quer dizer? Que ele está um pouco acima, um pouco mais caro do que o seu valor patrimonial. Mas não é algo assim muito discrepante, não é algo aí que vai ser muito, ainda está dentro do limite aí que nós temos de tolerância para estar investindo, certo? Então, é isso. O PVPA dele é 1,03 atualmente. Agora, vamos aqui ver as cotações, como é que se comportaram, tá? Como ele é um FII bastante recente, nós temos pouco histórico dele, mas nós podemos ver que a cotação tem caído ultimamente, certo? Até por conta disso, o preço, o dividendo dele tem aumentado, porque quando, é uma coisa que acontece, quando a cotação ela cai, o que acontece? Que é o que está acontecendo atualmente, quando a gente tem esse cenário de juros aumentando, FIIs caindo, renda variável caindo, então acaba se pagando mais dividendos, porque aí nós temos a quantidade de dividendos, ela não está caindo na mesma velocidade, então acaba se pagando mais barato para receber mais dividendos. Então, para uns pode ser uma crise, para outros pode ser uma oportunidade. Tá? Para mim, é uma oportunidade única, a que nós estamos vivendo hoje. Certo? E o que nós podemos falar em relação aos dividendos? Vamos ver aqui como tem se comportado os dividendos ultimamente. Nós podemos ver que no último mês ele pagou 1,5%, que é um dividendo bem alto. Certo? E ele tem pago aí nessa faixa aí de 1,20, 1,23, 1,70. Ele oscila, 0,94, 1,10, 1,50, 1,80 e 1,50. A gente pode ver que varia aí, ele varia bastante, até porque ele é um FII bem recente ainda, tá? Mas você vê que fica num intervalo bem interessante aí de pagamento de dividendos. Atenção, eu não estou dizendo aqui que dividendos são o critério número 1, é o único critério que você deve levar em conta para escolher um fundo imobiliário, mas é um critério importante, até porque a gente investe em FIIs, eu pelo menos eu invisto pela renda que ele gera, tá? E não para ganhar em cima da valorização da cota e vender, não, isso aí já poderia ficar mais para outro ativo, como ação, Bitcoin, tem outra ação, mas os FIIs eu invisto para a geração de renda. Agora, lógico, nós precisamos analisar se o ativo tem qualidade, que é isso que eu vou fazer agora. Tá? Agora, se ele tem qualidade, está pagando bons dividendos, maravilha, né? Então, vamos lá, agora vamos ver aqui o relatório gerencial que a Hectare lançou em outubro de 2021, certo?
O que é interessante a gente destacar? Aqui ele fala sobre uma série de movimentações que foram feitas. Isso aqui eu não vou entrar mais em detalhes, porque é algo muito específico e o objetivo do vídeo é dar mais uma visão mais ampla aqui, certo, do FII. O que nós podemos destacar aqui? A gente pode ver que nós podemos ver as taxas que ele cobra, né? Ele cobra aqui uma taxa de administração, que ela é escalonada, que vai de 1% a 0,8% ao ano, e ela vai diminuindo à medida que o tamanho do fundo vai aumentando. Isso é bom, certo? Só que aí ele cobra uma taxa de performance também, né? Ele cobra 20% do que exceder o IPCA mais 4% ao ano, certo? Então, ele cobra a taxa de alimentação e a taxa de performance, tá bom? Agora, vamos aqui, né, na primeira parte do relatório gerencial, a gente pode ver o DRE, né, que é a demonstração de resultados. Ele coloca aqui todas as despesas e todas as receitas. A gente pode ver que no ano de 2021, ele teve essa receita aqui, total, e teve essa despesa, o que não corresponde nem a... É menos de 5% do total da receita, ou seja, né, ele está gastando muito pouco em relação ao que ele está arrecadando. Isso é um sinal positivo, porque a gente analisou aqui outros fundos que eles têm uma razão aí de 10%, 15%, 20% do total da receita. Esse fundo ele tem uma despesa muito baixa em relação à receita dele. E ele está formando uma reserva de lucros, ou seja, ele tem um resultado aqui acumulado, já de 5 milhões. Tá bom? Então, isso aí é um dado bem positivo, porque isso aí deixa uma margem. Caso as receitas caiam, a gente tem uma margem aí, o cotista ele não vai sofrer tanto assim por conta disso, né? Ele tem aí uma boa margem. Agora, vamos ver aqui os rendimentos mensais. Né? Isso aqui, tudo bem? Agora, hoje, como que ele investe o patrimônio dele? Bom, 82% está investido em CRIs, certo? São recebíveis imobiliários, 9% em caixa e 8% em outros fundos imobiliários. Então, ele preponderantemente investe em CRIs. E esses CRIs eles estão indexados, a grande maioria deles, ao IPCA, 54%, e ao IGPM, 24,6%. Certo? Fazendo um cupom médio de 12,1% ao ano. Então, a rentabilidade desses, né, CRIs que ele investe é de 12,1% ao ano. É nessa faixa aí. Em relação à subordinação, tá? Explicando rapidamente o que é a subordinação. Né? Nós temos diferentes tipos de subordinação. A sênior ela é mais segura do que a subordinada, certo? Basicamente é isso. Resumidamente é isso. Então, nós temos que a maior parte dela é sênior, mas nós temos uma boa fatia, 42% dos CRIs como subordinado. Então, é um risco maior. Tá? E em relação ao tipo de CRI, nós temos multipropriedades, corporativo, loteamento, shopping, certo? Então, é um perfil de risco um pouco maior. Agora, eu vou mostrar mais lá para frente, onde ele vai destrinchar esse CRIs e você vai ver que não é... Ele tem outros fatores que dão um pouco mais de segurança. Agora, vamos falar aqui da distribuição geográfica, que é outra coisa que eu achei bastante interessante a respeito desse FII. Ele está bem diversificado aqui, você pode ver que os estados em que está numa cor mais escura é porque ele tem um percentual maior. Você pode ver que ele tem uma concentração grande aqui em Goiás, mas ele tem participação também em outros estados. Isso aqui é bem interessante, porque às vezes nós temos um problema mais regional, então é bom você diversificar, pegar um FII diversificado, para que seja mais seguro, assim, né? E a gente pode ver que ele está bem diversificado aqui em vários estados, certo? O que mais que nós podemos ver? Pronto, aqui ele traz uma tabela bem interessante que eu vi, ele traz em detalhes todos os CRIs que ele tem em carteira aqui. Não vou entrar em detalhes aqui, você pode ver que ele é bem diversificado, a gente não tem, a gente pode rolar aqui, em relação à concentração do patrimônio, a gente não tem nenhum que tenha uma concentração extremamente grande. Né? Nós temos esse aqui que tem 12%, é um pouco mais concentrado, mas nós temos vários CRIs aqui. Tá? Então, nós não temos, não são poucos CRIs, são vários. Isso aí dá, a questão de diversificação ela é bem interessante. E aqui nós temos uma média. Né? A média de rentabilidade dos CRIs é 12,11%.
um fator interessante aqui é o duration médio. Tá? O duration, para você que não sabe, o que é o duration? Ele diz respeito à segurança desses CRIs. Quanto maior o duration, maior o prazo desse CRI, e aí maior a possibilidade de acontecer algum problema lá no futuro, e aí quanto menor o duration, mais seguro. E aí, como ele está mais perto de vencer, diminui o risco de ter algum problema. Então, nós temos um duration aí de 2,8, que é um duration bem interessante, aí, não é um duration grande. Então, assim, ele pode ter alguns fatores que a gente pode pensar que ele é arriscado e outros que levam a crer que ele é mais seguro. Certo? O caso do duration aqui é um duration bem interessante mesmo, tá? Aqui ele traz em detalhes cada um dos seus ativos, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque o objetivo aqui é dar mais uma visão ampla, né, do FII. Mas, para concluir, eu não vou dar conselho aqui de investimento, né? Não é o meu intuito. Mas a minha visão sobre esse FII é que ele é um FII bem interessante. Por quê? Porque ele é bem diversificado, ele tem uma boa relação entre receita e despesa, ele tem um duration bem interessante. Agora, ele não é um FII blue chip, que a gente poderia dizer. Ele não é um KNRI da vida. Tá? Não se engane, ele é um FII que tem um perfil de risco maior. Tá? Ele tem uma rentabilidade maior. Agora, dentro do possível, ele tem uma carteira com vários ativos, bem diversificada, um duration interessante. Então, na minha visão, acho um FII bem interessante para investir, está num valor legal, não está muito esticado, o valor patrimonial. E é isso, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aqui abaixo o comentário, deixa o like. Não esquece de baixar o nosso e-book gratuito que está na descrição do vídeo. Grande abraço e até mais.